Meu nome é Ian, eu estou aqui com o Patrick hoje. A gente vai falar um pouco mais sobre autoritarismo para continuar o estudo sobre os regimes, né, o tipo de regime, tipo de poder. E nossa aula vai ser sobre esse tema. Vamos lá, então. Deu boa? Deu, tá aparecendo aqui. Vai, bota lá o slide. Para começar, a gente vai falar um pouco sobre o que seria a autoridade. A autoridade a gente já conhece do nosso dia a dia, seria simplesmente o poder de ordenar, decidir, atuar, de fazer obedecer. Então é quando você tem autoridade sobre algo, pode ser uma relação familiar, pode ser uma relação política, pode ser civil, por exemplo, com a polícia. E ela depende sempre de uma entidade que detém esse direito ou esse poder. No caso, a autoridade ela é exercida, ela nunca vai ser possuída por alguém. Você pode ter autoridade sobre algo e perder essa autoridade, dependendo do cargo que você ocupa ou o cargo que você deixa de ocupar. Por exemplo, o cargo de presidente. Quando o presidente toma a cadeira de presidente, ele tem uma autoridade sobre, por exemplo, sobre o exército, sobre a nação mesmo, sobre algumas instituições que estão dentro daquelas demarcações específicas. Mas quando ele sai, ele perde o direito de exercer o poder que ele tinha. Pode ir para o autoritarismo agora. Então vamos lá. O autoritarismo, né? Ele pode ser identificado como a hipertrofia do poder executivo em detrimento do poder legislativo e do poder judiciário. Você quer comentar sobre isso? É o que eu estava falando, né? O autoritarismo, no caso, então, é quando você coloca a autoridade do poder executivo, no caso seria o presidente, ou outros cargos até, e esse cargo ele passa dos limites que ele devia atuar. Por exemplo, quando o presidente ele quer interferir nas decisões do poder judiciário, que seria, no nosso caso, os tribunais e o maior deles, o STF. Então, quando, por exemplo, o Bolsonaro ele cria esses atritos com o STF, quando ele tenta dizer o que o STF deveria fazer, ele está criando um impasse ali entre o governo dele e o STF. E isso pode ser considerado, dependendo da entonação que ele usar, lógico que todas as decisões são questionáveis, né? Mas quando ele começa a atacar as decisões do STF e atacar particularmente os juízes que estão lá, isso pode ser considerado um ato autoritário, porque ele quer passar por cima, fazer o poder executivo passar por cima do judiciário. Então, daí o chefe autoritário, ele concentra o poder executivo e exerce-o de forma ilegítima, né? Uma vez que fere os demais poderes. Mas em governos considerados legitimamente autoritários, né? Ele acaba exercendo esse poder de uma forma legítima, né? Tanto que se você tem até uma personalidade autoritária, não pode significar também que você seja autoritário, mas que você aceita a autoridade por cima, sem o questionamento dela. Então, em estados autoritários, né, governos autoritários, está legitimada essa forma de poder sem questionamento e É isso. é isso. O próximo ali. Vamos lá, então. É um, Daí um exemplo disso é a ditadura militar no Brasil. Ela perseguiu opositores políticos, ela torturou, ela proibiu os vários partidos que existiam, então tinha uma única oposição que era o MDB,
que era o Movimento Democrático Brasileiro. Mas, no caso, essa oposição do MDB ela era muito controlada. Até hoje, se você for ver o MDB, é um partido tradicional de direita, mesmo que ele tenha ocupado essa oposição na ditadura. Então, não existia, por exemplo, a ditadura era de extrema direita, não existia uma oposição de extrema esquerda que não fosse criminalizada. Sim, tanto que os partidos de extrema esquerda ou esquerda da época, eles foram perseguidos, né? Teve vários confrontos, principalmente perseguições das manifestações, assim, teve até o decreto lá do AI-5 que chegou a ser legitimado essas perseguições. Então, como eu disse, né, em governos autoritários já estava legitimado essas medidas, as medidas autoritárias, assim, digamos, né? Uma outra coisa até que cabe hoje é que a gente tem uma lei já em vigor que condena, que considera crime mesmo, você fazia apologia à ditadura militar, porque você fazer apologia à ditadura militar quer dizer que você está fazendo uma apologia a cercear algum dos poderes. No caso, tem muitas manifestações a favor do governo que pede, por exemplo, o fechamento do sistema judiciário, do STF, fechamento do Congresso. Então, isso tudo é uma agressão à nossa Constituição e é crime você fazer apologia à ditadura militar. E, no caso, tem uma lei hoje que está em discussão, né, provavelmente não vai passar, mas que tenta criminalizar a apologia, no caso, a defesa do socialismo e do comunismo. Isso também é uma forma de você perseguir adversários políticos a partir de um ponto de vista de direita, se você for analisar. Porque não necessariamente o socialismo defende o fechamento de Congresso, não necessariamente ele defende o cerceamento de liberdades. Ele vai mais por um lado. Pode haver no socialismo isso? Pode, mas não é a característica principal como são nas ditaduras de extrema-direita. Então tem que fazer essa diferenciação, que não são dois extremos de uma mesma moeda. Tem uma diferença em cada um. Sim, e tanto pode estar ali na lei, né, que a gente não pode ser pró esse autoritarismo, né, ser pró ditadura, porque vai ferir a nossa Constituição, mas o que a gente também quer destacar aqui é que o autoritarismo, ele não é só um sistema de governo, assim, efetivado, digamos, né, um sistema de governo, um Estado autoritário, mas também existem as personalidades autoritárias que vão fazer com que estejam a favor desse governo, que vão, como que eu posso dizer, vão querer esse governo, vão programar mais ele, publicar mais ele. Então a gente vê até em 2016, quando a Dilma sofreu o impeachment, né, na votação lá, o atual presidente Jair Bolsonaro, ele votou a favor do impeachment e lá publicamente fez uma saudação ao Ustra, que foi um dos torturadores, né? um dos torturadores do regime militar, e fez isso publicamente, né? E como a gente acabou de ver, não está isso fere a nossa Constituição. E ele não foi punido, né? Não foi punido, foi passado. A gente tem daí uma definição famosa da Hannah Arendt. Segundo ela, o autoritarismo tenta induzir o povo à apatia, à obediência passiva e à despolitização. No caso, ela defende a ideia de que o autoritarismo faz com que o povo se torne mais obediente, se torne mais dócil, e isso acaba fazendo com que a política seja deixada de lado, porque ela não pode ser exercida. Ela foi uma filósofa de origem judaica que foi perseguida pelos governos nazistas, e a partir disso ela começou a estudar o autoritarismo. A gente também trouxe mais uma definição aí
do autoritarismo, da personalidade autoritária, né? Que é do João Bosco de Castro, que ele é um psicólogo, né? E ele traz a definição no seu texto chamado A Personalidade Autoritária, Componentes e Gênese Psicológica. Essa definição diz o seguinte, que o autoritarismo refere-se a um sistema de atitudes que consiste em uma série de sentimentos antidemocráticos correlatos entre si. Essas atitudes tendem a agrupar-se em conglomerados ideológicos que constituem um aspecto de estrutura de personalidade. Então, o autoritarismo, ele por si só, ele é antidemocrático, né? E por ser antidemocrático, por ser um sistema anticrítico, né? Que a crítica acaba não sendo bem-vinda, gera essa homogeneidade ideológica, né? Que acaba tornando tudo de um jeito só, digamos assim. Aqui temos a imagem, né, da repressão policial, a manifestação popular e Aqui tem uma, ali em cima, tem aqui. Uhum. tem essas definições, sabe, um pouquinho mais. Tem essas definições, para a gente conseguir definir alguns fatores que definem, né, o que seria um governo autoritário. Caso política com restrição sobre as instituições e grupos políticos, que seria cassação de partidos, controle mesmo, né, de manifestações, legitimidade com base na emoção, um poder executivo estável, que no caso seria você legitimar trocar o direito pela emoção. Então, a partir do momento que você deixa a Constituição de lado e passa a tomar decisões a partir da sua emoção, por exemplo, se hoje no Brasil hoje não tem pena de morte, se acaba tendo um decreto do presidente que passa ali como uma medida provisória ou algo assim, de que a polícia tá liberada a matar. Isso é uma decisão a partir da emoção. Então, acaba que contribui com o autoritarismo. Sim, tanto que não é à toa que hoje em dia, que hoje o Brasil é onde tem a polícia que mais mata e morre no mundo, né? Sim. E mais mata e morre, né? É importante falar que também Sim, morre porque eles estão dentro de uma guerra, eles são instruídos mesmo a ser uma polícia de combate, por isso que é polícia militar, e ela não age a partir da inteligência das operações, ela age como uma polícia realmente de combate, que sobe, por exemplo, numa favela, num morro, ou vai fazer uma operação e ela está preparada para entrar em conflito. sim, Não para ter uma inteligência, como é o caso da Polícia Civil e o caso da Polícia Federal, principalmente, né? sim, sim. A gente também quer falar sobre como o autoritarismo está presente, né, hoje em dia, tanto nessas personalidades, como a gente tratou aqui, no discurso, mas também nas ações, né? A gente vive em tese, em teoria, num Estado democrático hoje, e a gente tem os nossos direitos políticos de manifestação, né? E recentemente a gente teve as manifestações aí anti-Bolsonaro, né? Querendo mais vacina e etc. E lá em Recife acabou tendo uma catástrofe do Estado dando medidas autoritárias em cima da população, né? Inclusive, teve um senhor que estava passando pelo manifesto, ele nem estava participando, ele tomou um tiro de borracha no olho e ficou cego. Isso foi totalmente desproporcional e não houve conflito. Não existia conflito na hora, porque não teve ação dos manifestantes. Então você não pode chamar de conflito. Na verdade, que houve uma ação repressiva e tem muito a ver até com o caráter que isso tem mais a ver com a política do Estado mesmo, que cada Estado tem sua polícia militar, mas tem muito a ver com o tipo de código interno mesmo, né, que cada Estado tem.
Sim, sim. Então, a gente vai mostrar aí o vídeo só para que vocês possam ver, né? E também entender que realmente o autoritarismo ele não está só constituído como um Estado, mas também como as instituições, né? E também as personalidades que acabam acarretando tudo isso, né? Tá dando para ver aí? Tá carregando. Essa tropa de choque avançando contra a manifestação e já dando tiro de borracha. Você vê Sim, que não tem, não tem revide, né? Os manifestantes não tentam revidar. não tem. Os manifestantes só se recuando, né? E eles jogando bomba de efeito moral, bomba de fumaça. E os manifestantes já tinham recuado nessa hora. É um outro momento, o manifestante não tem resistência em nenhum momento, né? Os policiais começam a empurrar e dão, já dando, ameaçando e dando tiro de borracha, né? Acho que já foi suficiente até aqui, né? É. Para entender um pouco melhor. E isso é para mostrar como não necessariamente existe uma cassação de partidos assim formal, mas podem haver demonstrações de autoritarismo mesmo dentro da democracia, o que faz a gente questionar se realmente a gente está vivendo numa democracia, se a gente pode se manifestar, se a gente pode ir para um manifesto tranquilo, sem ter medo de tomar um tiro de borracha no olho e ficar cego. Enfim, Muito obrigado, pessoal. é isso. Obrigado, pessoal.